foi um jogo bem conseguido, bem seguro da nossa parte. Um jogo onde tivemos uma dominância constante e ao longo de toda a partida. Claro que com mais ascendência na segunda metade, quando o adversário fica com menos um jogador, acabou por se notar mais, mas acho que durante os 90 minutos houve uma equipa a procurar ganhar, uma equipa que foi dominante e segura, satisfeito pelo comportamento, pela atitude dos jogadores, pelo desempenho e, sobretudo, pela qualificação, que era isso que nós queríamos. Arthur, boa noite, Pansieri da Itatiaia. Classificação que dá força para brasileiro, é inevitável também, a gente sabe que é o jogo a jogo, mas dá força também para uma partidaça que vai ter na semana que vem. O quanto que essa energia boa, né, contagia vestiário, contagia trabalho da comissão técnica e mais uma, se você me permite, boa oportunidade também para dar uma oxigenada no Romero, por exemplo, que começa ali como opção. O Jonathan Jesus, que vinha também numa sequência muito grande de jogos, né, nessa sequência que a gente acompanhou fora de BH. Tudo isso e coroada com essa classificação. Parabéns, boa noite. Obrigado. Bem, realmente, ganhando, a energia é diferente. Conseguimos, eu acho que o melhor antídoto para aquilo que possa ser a fadiga, a exigência do campeonato e das competições brasileiras, aquilo que é a exigência de jogar 3 em 3 dias é de facto ganhar, porque cria um estímulo e uma falsa sensação de bem-estar, mas que é mais emocional e mental, por conquistar vitórias em cima de vitórias. Importante neste momento para nós, porque temos de facto aqui um período ou se quisermos o mês de agosto, que vai exigir muito de nós e onde é importante nós termos a capacidade física, capacidade técnico-tática, mas também emocional de lidar com todas estas situações e estarmos todos preparados. Hoje foi também este um exemplo daquilo que eu tenho vindo a falar. Falou do Romero e do Jonathan Jesus, eu prefiro falar do João Marcelo e do Mateuzinho, porque foram aqueles que de facto estiveram em campo e muito bem. Foram importantes para a equipa, demonstraram estar preparados, valorizar aquilo que é, como disse sempre, a competitividade interna para que nós possamos ser mais equipa, e quando eu digo mais equipa, é sermos mais abrangentes, termos mais soluções, termos mais gente preparada, ter mais competitividade interna, e acho que isto serviu também, ou serve também, para demonstrar isso e é também um sinal para dentro que, estando preparado, a oportunidade chega mais cedo ou mais tarde. Arthur, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Qual a importância para vocês? Provavelmente a gente deve ter no domingo esse Mineirão cheio mais uma vez, na próxima semana pela Libertadores também. Qual a importância disso para vocês dentro de campo, principalmente nessas competições, tendo em vista esse tempo curto que vocês têm para descanso, né, que os atletas têm para se recuperar, né, uma vez que a gente viu a dificuldade que o Cruzeiro teve lá em Chapecó e hoje teve aquela intensidade que você tanto fala que é necessário ter para o Cruzeiro buscar os objetivos? A importância é dizer-lhes que são indispensáveis, porque nós conseguimos sentir, de facto, o ambiente. Hoje teríamos meia casa, talvez, parece-me que o número terá sido mais ou menos esse, mas sentimos essa energia. É muito, muito importante para os jogadores, porque, volto a dizer, a energia que muitas vezes vem de fora é também aquela que nos faz dentro de campo darmos mais qualquer coisa, é a motivação extra, é aquilo que nos puxa, que nos empurra muitas vezes para conseguirmos coisas que depois no final eu chego cá e dizemos ganhamos, porque fomos empurrados ou nos ajudaram a conseguir ganhar. São indispensáveis, são uma torcida muito apaixonada, muito presente, nós temos sentido exatamente isso, traz-nos responsabilidades também, para que nós possamos corresponder. Sabemos que esta exigência de quem apoia, de quem está presente, de quem suporta uma equipa tem que ter retorno, e o retorno é nós darmos o nosso melhor. Não digo que vamos ganhar sempre, mas vamos dar sempre o nosso melhor. A nossa entrega tem que ser sempre até ao último minuto, sem nunca falhar àquilo que é o compromisso de darmos o nosso melhor em todos os jogos, para que de facto possamos fazer uma equipa com 12 jogando em casa, principalmente onde sentimos mais esse apelo e esse apoio também da nossa torcida. Mister, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. Em outros tempos, a gente via esse time tendo muita dificuldade jogando nesse ataque contra a defesa e criando muito pelos lados. Hoje você tem o Matheus Pereira e Gerson como dupla, que ajudam muito na criação por dentro. Qual a diferença entre criar pelo lado e criar por dentro? Porque um é mais difícil que o outro. E qual a importância de ter dois jogadores de tanta qualidade assim? Quando diz outros tempos, estamos a falar... Em outros momentos da equipe. Outros anos ou já durante comigo? Não, outros anos. Outras alturas, ok.
A diferença, muitas vezes, depende daquilo que o adversário, como ele se comporta. Vocês sabem, porque a Chapecoense fez isso no jogo em casa também, uma linha de 4, 3 médios, 3 homens mais na frente. No primeiro momento de pressão, em zonas altas, ou quando a bola era recuada, era uma equipa que saltava com 3 mais 3, procurava controlar o espaço por fora com os 3 médios que tinham uma basculação constante de um lado para o outro, e quando em zonas mais baixas, os extremos acabavam por se juntar também um pouco mais e fazer uma linha de 5, deixando apenas um atacante na frente. E isso faz com que nós possamos ter alguma variabilidade da forma como conseguimos ou tentamos quebrar. Primeiro tem a ver com a velocidade de circulação de bola, depois a mobilidade dos jogadores, para que nós possamos encontrar, quando em zonas mais altas, os espaços interiores, que é onde jogadores como o Arroio, o Mateus e o Kenji se sentem muito confortáveis a procurar o espaço entre linhas, e é aí que nós procurávamos tentar ganhar vantagem, quando mais perto da nossa baliza, porque as linhas eram 3-3, nós acabámos de ter mais espaço por fora, e aí era importante chegar rapidamente com bola ao William e ao Gabi, para que nós pudéssemos ter corredor e termos gente capaz de atacar aquele espaço, utilizando mais nessa forma o espaço exterior. Ô Arthur, parabéns pela classificação. Outras vezes, repetidas vezes, já falou que conta com todo o elenco, a gente vê isso, né? Seu estímulo de trabalhar com jogadores que não estão tendo tanta oportunidade assim, e hoje você tem, de fato, a coragem, né? E aí a gente precisa destacar, né? De tirar o Romero, e os números do Cruzeiro sem o Romero são ruins, né? E tem a coragem de também tirar, pelo menos na minha opinião, o melhor marcador do Cruzeiro, que é o Jonathan Jesus hoje, e acionar os jogadores que vêm do banco de reservas. No discurso parece fácil, mas se não acontecem as coisas, acaba sobrando para você, né? Completamente. O que te dá essa coragem para poder acionar esses jogadores que não têm tanto tempo assim, numa partida decisiva, né? Aqui valia a vaga, né? A coragem, e estamos-lhe a chamar coragem, é de facto o trabalho diário que fazemos e perceber que nós podemos contar com os jogadores que acabaram hoje por substituir esses 2 nomes que acabou por falar. Obviamente que para mim é importante ter uma equipa que apresente sempre consistência, e a consistência, quando falamos muito de equilíbrio, falamos aqui durante muito tempo de contratações, quem vem, quem não vem, eu falo sempre que é importante nós equilibrarmos a equipa para podermos ter competitividade interna, que é sempre importante, ou seja, é sempre importante que o Fabrício e o Jonathan, por exemplo, sintam que o Villalba e o João estão perto, portanto, que não vão facilitar se eles tiverem um descuido. E nós, durante esta questão, ou minha pessoal, de poder apostar, sabendo que é importante nós podermos também, não só dizer, porque parece, e é sempre mais fácil, mas também demonstrar com atos como este, de pôr os jogadores dentro do campo, que confio neles. Eu não me adianta dizer que tenho um plantel e que gosto muito de toda a gente, mas depois jogam sempre os mesmos 10. Não estou a ser justo para eles, ou pelo menos não estou a ser verdadeiro. E o meu lado verdadeiro e a minha liderança passa por isso, de tentar e falar com eles sempre de uma forma muito clara, em que para mim todos contam. Há alturas que uns contam menos do que outros, porque estão num momento mais abaixo do que aqueles que possam estar a jogar, mas é importante que o trabalho seja reconhecido e recompensado. Muitas vezes não dá, mas quando com a oportunidade, eu digo sempre, estejam preparados para as oportunidades. Elas vão surgir mais cedo ou mais tarde, e aqui no Brasil então aparecem sempre. Estejam preparados para as agarrarem. Hoje vimos o João fez um jogo ótimo, o Mateuzinho tem sido utilizado com alguma regularidade, mas o João não. E o João, não me esqueço do jogo que fez contra o Remo, por exemplo. Portanto, tem tido respostas muitíssimo positivas, e hoje, mais uma vez, mostrou que é um zagueiro que nós contamos, que está no plantel por mérito próprio, e que é um jogador que nós, obviamente, consideramos como outros que possam ter jogado hoje mais ou menos, ou outros que não jogaram até, mas que a seu tempo as coisas acabam por chegar, e quem vier por bem acrescenta sempre qualquer coisa. Ô Arthur, até em cima dessas mudanças, às vezes é comum em outros lugares, de um jogo para o outro, troca o time inteiro, né? Você tem uma base assim que considera de mudanças para não desconfigurar o time? Você trabalha em cima disso? A gente já viu que trocar todo mundo, você não é adepto disso, Nunca né? Nunca o fiz, não sou. Não, fico muito chateado quando vocês falam de time reserva. Para mim é uma ofensa muito grande. Para mim, pessoalmente, e reparem, não sou eu a parte do time, mas eu ficaria se estivesse do lado
do lado deles ficava muito ofendido e eu não posso de forma nenhuma, se não gosto, não posso ser o primeiro a tratar os meus jogadores dessa forma. Para mim todos são importantes, há momentos diferentes da temporada, há momentos em que posso ter mais destaque, posso ter menos, não conseguimos ter toda a gente com o mesmo tempo de jogo, é impossível, nenhum treinador consegue no mundo fazer isso. Agora nós temos é que demonstrar aquilo que é para mim fundamental, que é a humanização com os jogadores, saber que há momentos melhores deles para poderem ajudar, momentos em que podem precisar de alguma paz para se reencontrarem. É sempre tudo muito importante e cada caso é um caso, mas é importante que nós possamos, como disse, não só dizermos, mas com gestos mostrar que acreditamos e que temos os jogadores para os pôr à prova. Depois vai depender deles. Depois, obviamente, que vai depender muito daquilo que seja o seu desempenho, porque nós também fazemos avaliações e nós, digo eu, treinador, no final do ano a própria direção faz também, para percebermos se os jogadores, de facto, têm números e registros que se justifiquem continuar ou estarem connosco. E é por isso que há as tais mexidas durante os finais de temporada para isso mesmo. Portanto, para mim é sempre importante ter uma equipa preparada de homens e jogadores capazes de dar o seu melhor, seja quando for. Se tiverem que jogar 5, são 5. Se tiverem que jogar 105, são 105. Mas iguais a si próprios e que se cobrem de ambição e que se cobrem de exigência por aquilo que fazem. Arthur, você falou um pouquinho sobre essas questões, né, que vem sendo um tema recorrente de mercado, e o Cruzeiro recebendo 3 novas peças, um já foi anunciado, 2 estavam aí no estádio hoje, ainda tem aqueles trâmites finais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E a gente fala muito sobre o mercado pensando na Libertadores, no Flamengo, no que era mais ou menos isso, mas é claro que é para, exato, que é para temporada, que é até para os próximos anos em muitos casos. Então, eu queria que você falasse também que, além desses 3, como tem sido também essas conversas, porque a janela fica aberta, não é só o Flamengo, não é só a Libertadores. Falar sobre estes 3 casos é muito simples. Dizeres que internamente, eu pessoalmente como técnico, a administração, a diretoria, para os ir buscar, acreditamos neles. E eles têm agora que mostrar dentro de campo porque é que nós os fomos buscar. Acho que isso que é o mais direto que posso ser, mais do que palavras, é trabalharem, e aquilo que eu lhes peço sempre é o compromisso de que possam vir para trabalhar, para ajudar a equipa, para poderem acrescentar valor. A partir disso, depois, aquilo que possa ser o tempo de utilização, a qualidade, o que possam fazer de diferente, será o tempo dentro de campo e será aquilo que é o desempenho deles em cada um dos jogos. Arthur, boa noite, Nath da ESPN. Primeiro, parabéns pela classificação. Ali no finalzinho do primeiro tempo, você teve uma discussão com o Rafael Lacerda, que teve toda aquela confusão ali no banco, e você também reclamou bastante da arbitragem, principalmente no lance do Camilo com o Gerson e no lance do gol, onde o Mateuzinho sai machucado. Eu queria que você me falasse um pouco o motivo da sua insatisfação, tanto com a comissão técnica da Chapecoense, o que aconteceu ali, quanto com a arbitragem do jogo de hoje. Não, com a comissão técnica não acontece nada, é uma questão, às vezes, de um bate-boca que acontece pelo calor do jogo. Não tenho nada contra ninguém do outro lado, acho que também não tenho deste lado, portanto, acho que podemos evitar, sim, mas acaba por acontecer de uma forma em que cada um está a defender o seu lado. Em relação ao restante, eu vou-lhe deixar assim para poder rever as imagens e perceber um bocadinho se há ou não justificação para que, e não fui eu, porque eu nunca falei de arbitragem, se pode entender que aquilo que o Gerson, o Mateuzinho 2 vezes, e depois a 4ª vez em que há um cartão vermelho, a partir daí vocês avaliem, analisem e falem vocês, que eu prefiro que sejam vocês a falar do que eu. Estou aqui, boa noite, beleza? Lá no primeiro tempo do jogo em Chapecó, o Cruzeiro finaliza com 6 chutes a gol, metade das finalizações da Chapecoense. Aí depois, lá na coletiva, o Cruzeiro terminou o jogo com o mesmo número de finalizações da Chapecoense. Você fala da baixa intensidade do time, você pontuando o que o Cruzeiro deixou a desejar na sua visão, e depois projeta, né, o que o Cruzeiro teria que fazer no jogo de hoje contra a Chapecoense para não sofrer, assim como foi contra o Goiás. Hoje o Cruzeiro termina o jogo com 29 finalizações. Foi um pedido específico seu para esse grupo, para tentar mais, para buscar mais o gol, seja de fora da área, dentro da área, ou foi algo natural do que pediu o jogo hoje? A resposta está quase dada em relação àquilo que é o resultado. O facto de termos tido poucas finalizações no jogo lá
resulta... Atenção que os números nem sempre correspondem à verdade do jogo ou do resultado final. Mas, neste caso concreto, porque estamos a falar de números, resultou depois num 0-0. Nós hoje tivemos 29 contra duas do adversário, que não foram à baliza, 2 finalizações do adversário. Portanto, acabamos de fazer 2 golos. Também um sinal daquilo que foi a criação, voltar a criar outra vez, termos a capacidade de concretizar, neste caso 2, para podermos ter a vantagem do marcador, mas mais do que um pedido especial, foi o pedido continuado de que nós pudéssemos ter uma identidade muito igual à que temos tido, uma identidade daquilo que é, nós temos uma equipa que possa ser dominante, ser rápidos na reação em perda de bola, não permitir transições, que era muito importante, porque o adversário vinha claramente com essa intenção ou plano de jogo de aproveitar transições ou bolas paradas, e darmos esta continuidade de um jogo ofensivo em que acaba por ter algum volume, umas mais conseguidas do que outras, mas a proximidade de praticamente sempre 6 homens da área e da baliza contrária acabou por surgir daquilo que é o nosso volume ofensivo, da forma como criamos, concretizamos, e hoje, por acaso, acaba por resultar num resultado positivo para nós, face àquilo que conseguimos concretizar com o número de oportunidades que criamos. Obrigado, mister. Fim da entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro oficializou a chegada do atacante Wesley, de 21 anos, que defenderá o clube por empréstimo durante uma temporada. O acordo prevê ainda uma opção de compra ao término do contrato. Com a confirmação de Wesley, a Raposa chega ao 4º reforço anunciado na janela de transferências do meio do ano. Antes dele, o clube já havia apresentado o lateral esquerdo Gabriel Rojas, o atacante Gabriel Peck e o volante Zé Lucas. A diretoria celeste, no entanto, não pretende encerrar o ciclo de contratações. Pelo menos mais 2 jogadores devem ser oficializados nos próximos dias. Os atacantes Lucho Rodrigues e João Costa já estão em Belo Horizonte e também chegam por empréstimo de 1 ano, com cláusula de compra ao fim do vínculo. Lucho Rodrigues, inclusive, já tem acordo fechado com o Cruzeiro e será integrado ao elenco nas mesmas condições contratuais acertadas para Wesley. As negociações entre Cruzeiro e Wesley começaram no início de julho. Em um primeiro momento, o clube mineiro buscava a contratação por empréstimo, mas interrompeu as conversas quando o Corinthians entrou na disputa pelo jogador. Com as lesões de Sinisterra e Gabriel Peck, a Raposa voltou ao mercado em busca de alternativas para o setor ofensivo. Aproveitando a desistência do clube paulista, retomou as tratativas com o Al Nassr e conseguiu concluir o acordo. Wesley pertence ao clube saudita desde 2024, quando foi negociado pelo Corinthians. Na ocasião, a transferência foi fechada por cerca de 20 milhões de dólares em valores fixos, aproximadamente 110 milhões de reais na cotação da época, além de até 5 milhões de dólares em bônus por metas, quantia equivalente a cerca de 27 milhões de reais. O vínculo do atacante com o Al Nassr é válido até 2028. Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedade da Espanha. Pela equipe espanhola, disputou 5 partidas e não balançou as redes. Se desejar, posso adaptar o texto para um estilo mais jornalístico, mais objetivo ou com linguagem semelhante à utilizada pelo G ou Super Esportes. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!